A paz do Senhor Jesus a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando Verbo, dos nossos amigos e seguidores do Instagram, dos nossos amigos do Facebook. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Esta é a pergunta que não quer se calar. Flor de Lis blasfemou contra o Espírito Santo de Deus? Todos tiveram a oportunidade de ver ela falando contra não apenas uma profecia, aparentemente, e também contra uma profetisa. E muitos estão questionando, ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus neste ato? É sobre isso que nós vamos falar e esclarecer essa dúvida de milhões de pessoas, ok? Mas antes eu gostaria de te pedir uma coisa. Para que esse vídeo seja propagado de uma maneira mais intensa, esteja dando o seu like, esteja compartilhando. Outras vidas, outras pessoas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus. E você pode ser um instrumento de Deus apenas utilizando o teu dedo, dando um like, compartilhando e também se inscrevendo nesse canal. Se inscreve no nosso canal, tá bom? E também nos siga lá no Insta, @Josué Rasgando Verbo. E no Facebook, Josué Gonçalves de Souza, tá bom? E em nome de Jesus, vamos à palavra de Deus. E você, até então, o que você acha? Flor de Lis blasfemou contra o Espírito Santo de Deus? Eu conheço muitas pessoas que ficam preocupadas, atribuladas, perdem a paz, porque ficam questionando, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu pequei contra o Espírito Santo? Por exemplo, eu conheço pessoas que dizem assim, pastor, eu estava em um culto e de repente naquele culto começou a vir na minha mente palavrões, pensamentos malignos, pensamentos horríveis. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Pastor, enquanto estavam se falando em línguas no meio do culto, a glória de Deus se manifestando, vinham pensamentos horríveis, vinham palavrões na minha boca, na minha mente, naquele instante. Eu blasfemei contra o Espírito Santo, pastor, eu estou preocupado, eu estou agora meio entristecido. O que anda acontecendo comigo? Pastor, muitas vezes eu estou orando, e quando eu estou orando também, vem os pensamentos horríveis. Surgem até palavrões na minha boca quando eu estou orando. Eu já vi pessoas falar disso. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não, fique tranquilo. Você vai entender que não é apenas isso, blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos à palavra de Deus. Aqui no Evangelho de Jesus, segundo ele escreveu Mateus, capítulo de número 12, versículo 31 e 32, Jesus diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. É pesado, né? É a única coisa que nós encontramos na Bíblia aqui relatando que não tem perdão. Que cometeu está condenado, cometeu está no inferno, porque é isso que Jesus está dizendo. Se não tem perdão, está condenado. Tá certo? Quando alguém é absolvido, ele foi perdoado. Quando alguém é sentenciado a uma pena de 10, de 15, de 20 anos, é porque ele não foi perdoado. Se não tem perdão, está condenado. E a condenação do mundo espiritual, nós sabemos que será no lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos. E agora então vem a pergunta, e aí? E a Flor de Lis, ela blasfemou contra o Espírito Santo? Vamos então tentar entender, dentro da própria palavra de Deus, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu e você precisamos entender. E é óbvio que nada melhor do que avaliar o contexto. Note só um detalhe, precisamos entender que a palavra de Deus se interpreta de maneira contextualizada. Eu não posso formar uma doutrina a partir de um versículo ou dois isoladamente, sem antes contextualizá-los. O que seria contextualizar um versículo ou dois? É ver o que se fala nos versículos anteriores, posteriores, buscar referências em outros livros da Bíblia, de Antigo e Novo Testamento,
e compará-los para ver se há alinhamento. Isso é uma regra básica da hermenêutica. É muito utilizado também para se fazer uma boa exegese de um texto, ok? Posto isso, vamos avaliar aqui o próprio contexto do momento em que Jesus diz isso aqui. O que estava acontecendo aqui no contexto? Nesse contexto, os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava demônio por Beelzebu. O que é Beelzebu? Beelzebu seria um principado, um demônio de alta patente, um demônio mais poderoso do que os demônios da média. Então, os fariseus estavam dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. E aí, então, Jesus, ele começa dizendo que se ele expulsasse demônio por demônio, isso não faria sentido. Por quê? Porque uma casa dividida não subsiste. Agora, se ele não estava expulsando demônio por demônio, se ele não estava expulsando os demônios por um principado, ele estava fazendo isso pelo Espírito de Deus, é o que ele diz. Ele estava fazendo isso pelo Espírito de Deus. Então ele deixa claro que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. E aí então o que ocorre? Os fariseus estavam atribuindo uma obra do Espírito de Deus a Beelzebu. Estavam atribuindo uma obra do Espírito de Deus a demônio. Logo podemos entender que Jesus está dizendo aqui que o ato de atribuir de maneira consciente que uma obra do Espírito Santo foi feita por demônio, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que deliberadamente eu sei que é do Espírito Santo, eu sei que só Deus poderia fazer aquilo, porém eu atribuo esta obra do Espírito de Deus a demônio. De maneira premeditada, de maneira consciente, eu atribuo aquilo a demônio. Aí eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Então vamos resumir dessa forma. Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a demônio uma obra que é do Espírito Santo. E é o que Jesus deixa claro aqui, que eles blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. E Jesus diz que não haveria perdão para eles, nem nesta vida e nem na vindoura, nem neste século e nem no porvir. E Jesus até disse, se vocês pecassem contra o Filho do Homem, poderiam ser perdoados, mas contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida, nem no porvir. Agora, por que nós podemos entender que ele estava dizendo que para esse pecado não tem perdão? Avaliando João capítulo 16, versículos 7 e 8. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Jesus fala do Espírito Santo ali. Ele está prometendo que ao subir para os céus, ele enviaria um Consolador. E entre as atribuições do Espírito Santo, que era consolar, estar conosco até a consumação dos séculos, no versículo 17, Jesus diz que ele também convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a atribuição do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que nós entendemos? Que não sou eu que chego à conclusão que eu estou pecando, que eu estou errando, que o que eu estou fazendo não está certo, que o que eu estou fazendo entristece a Deus. Quem faz isso? É o próprio Espírito Santo dentro de mim. É ele que me convence. Josué, isso é pecado. Josué, isso entristece a Deus. Josué, isso te leva para o inferno. É o Espírito Santo. Por quê? Porque eu, Josué, essa carne, ela é corrompida. Tudo para ela é muito bom. Ela tem prazer nas coisas da terra. Ela quer se saciar das coisas desta terra. Só o Espírito Santo tem o poder de me convencer que o que eu estou fazendo me destrói, me mata, me leva para o inferno, me distancia de Deus, me separa de Deus. É por isso também que a palavra de Deus nos exorta a não extinguir o Espírito Santo de Deus. Não extingais o Espírito.
Por quê? Porque é ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Um homem que não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, ele não tem convicção de nada. Tudo que ele está fazendo está muito bom, tudo que ele está fazendo é normal, não tem nada de mais, não tem nada de errado. Ele trai a esposa, normal. É comum um homem sair com outra mulher. A mulher adultera, sai com outro homem, é normal sair. O meu marido é isso, o meu marido é aquilo. Eu tô certa trair. Ele é grosso, ele é estúpido, eu tô certo trair. Eu tô certo adulterar. Eu tô certo sair com outro. O homem sai com a secretária, sai com a colega de trabalho, ele fuma, ele cheira, ele bebe, se prostitui. Normal isso aí, é plenamente normal. Ele pratica o homossexualismo, ele pratica o lesbianismo, normal. Por quê? Porque só o Espírito Santo convence que isso é pecado. Só o Espírito Santo convence que tem uma justiça de Deus. Só o Espírito Santo de Deus convence que haverá um juízo para tudo isso. É o Espírito Santo. Por quê? Porque o homem que não tem o Espírito Santo, ele fala, que juízo? O quê? Morreu, acabou. Morreu, acabou, eu vou curtir mesmo a vida, eu vou fazer tudo que está na minha cabeça, porque morreu, acabou. Só quem tem o Espírito Santo de Deus tem certeza que haverá um juízo, que um dia nos apresentaremos todos diante de Deus, sendo bons ou maus, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, e principalmente os que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Agora eu vou te aliviar, você que tem ficado muito preocupado. Vem pensamentos de palavrão, pensamentos imundos no horário de culto, no horário do mover do Espírito Santo. Alguém está falando em línguas estranhas, orando, eu mesmo orando. Vem pensamentos de palavrão, vem pensamentos de promiscuidade na minha mente, na minha cabeça. Eu fico preocupado, eu fico abalado, eu fico abalada. Ei, fica tranquilo. A maior evidência que você ainda tem o Espírito Santo é justamente esse sentimento. Meu Deus, ai Jesus, será que eu entristeci o Espírito Santo? Meu Deus, será que eu te entristeci? Ai Senhor, isto é a evidência de que o Espírito Santo ainda está em você. Porque se o Espírito Santo de Deus não estivesse em você, você estaria pensando tudo isso, falando tudo isso, no meio de um culto, no meio de uma oração e não sentiria nada. Então fique tranquilo, fique tranquila. A prova que você tem o Espírito Santo de Deus é justamente esse sentimento, esta sensação de tristeza, de preocupação, de cuidado, de zelo. Quem te faz sentir isso? O Espírito Santo que está dentro de você, o Espírito Santo que está te convencendo, é o Espírito Santo que está agindo na tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, descanse quanto a esses detalhes, tá bom? E agora, e a questão da flor de lis? A questão da flor de lis é o seguinte: primeiro aspecto que nós precisamos avaliar com o pé no chão, eu não sei como foi que esta irmã chegou até ela. Se essa irmã chegou até ela falando em nome de Deus, pelo Espírito Santo, ou se essa pessoa tinha um conhecimento da situação conjugal da flor de lis, tinha um conhecimento do lar da flor de lis, e foi como uma amiga. De repente ela chegou lá com uma amiga, como uma conhecedora de todo aquele caos que estava naquela casa, e falou num tom de conselho. Flor de lis, o teu casamento é um calcanhar de Aquiles. O teu casamento está prestes a desmoronar. Desmoronando o teu casamento, o teu ministério vai por água abaixo. A cidade do fogo vai virar cinzas. Flor de lis, se você não cuidar do teu casamento, o teu lindo ministério do louvor vai ser evaporado. Se você não cuidar do teu casamento, o teu ministério na palavra vai se acabar. Você vai ser arruinada. De repente, a mulher chegou dessa forma, como uma conselheira, como alguém que conhecesse. Amém? Então, existe esse aspecto. Agora, porém, se esta mulher chegou como uma profetisa da parte de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, com autoridade, ela entrega essa mensagem para a flor de lis, geralmente quando alguém está falando em nome de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, dentro da Bíblia, você sempre vai ouvir a pessoa, antes de começar a falar, a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Então guarde bem isso, tá ok? Se eu vou te entregar uma profecia, não é algo meu, não é algo do meu coração, eu vou te deixar claro, assim diz o Senhor. Não sendo dessa forma, eu vou te chamar e vou falar: vem cá, eu quero te conversar como teu amigo, eu quero te aconselhar como teu amigo, como teu colega, como teu pastor. Vem cá, senta aqui, é assim, 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 não faça assim, não faça assado. É eu falando, como diz Paulo, digo eu, não o Senhor.
ok? Agora, quando diz, assim diz o Senhor, estou te deixando claro e consciente. É o Espírito Santo de Deus que está falando. A partir daí, você vai ter que ter muito cuidado para avaliar e para julgar e para apontar o seu dedo. Tá vendo assim, ó, como eu estou fazendo aqui, ó? Tem um dedo apontado para você, mas em contrapartida, tem 3 apontando para mim. Você está entendendo? Então, você toma muito cuidado. Você que gosta de abrir a sua boca e sair descendo a lenha e sair falando, primeira coisa que você tem que entender que é o seguinte: a Bíblia não autoriza ninguém a julgar profeta. Ei, a Bíblia não autoriza ninguém a julgar profeta. A Bíblia manda julgar a profecia, a mensagem em si. E para julgar uma mensagem de profecia, eu tenho que conhecer Bíblia, eu tenho que ler Bíblia. A pessoa não lê Bíblia, a pessoa não vai na escola dominical, a pessoa não fez um curso no seminário teológico, a pessoa não sabe nada de Bíblia e vai julgar o quê? Porque de que maneira que eu julgo uma profecia? Pela Bíblia. Eu julgo uma profecia pela Bíblia, pela palavra. É por ela que eu julgo a profecia. Não é segundo o que eu acho. Ah, sabe uma coisa? Eu acho que essa profecia não sei o que lá. Sabe uma coisa? Eu acho que essa revelação não sei o que. Cuidado, é melhor você fechar a tua boca, é melhor você calar a tua boca. Por quê? Porque o julgamento de uma profecia é pela palavra. A palavra é como se fosse um paquímetro, um instrumento de medição, é onde eu vou aferir se a mensagem profética ou de revelação que eu recebi está alinhado com a palavra. Por quê? Porque toda palavra de profecia e revelação da parte de Deus, ela está alinhada com a palavra. Nunca ela vai contradizer as escrituras. Sempre estará alinhada. E guarde um detalhe. Eu sempre costumo ensinar uma coisa para quem quer estudar e avaliar e julgar uma profecia. Ela se mantém em um tripé. Qual é o tripé de uma mensagem profética e de revelação? Consolação, exortação e edificação. Ela tem que estar dentro desse tripé. Consolação, edificação e exortação. É a base para toda a profecia e revelação. Não conhece Bíblia? Não estudou Bíblia? Não frequenta escola dominical? Não fez nenhum seminário teológico? Não fique julgando. Você pode falar besteira, pode falar abobrinha. E cale a tua boca quando for se levantar para falar contra um profeta, contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus. Não estou aqui fazendo o fórum privilegiado de pastor, não. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não autoriza ninguém a julgar profeta. Ela manda julgar a profecia. Ok? Então, posto isso, vamos voltar aqui à questão da flor de lis. A flor de lis, se ela recebeu uma mensagem assim diz o Senhor, ela tinha como saber sim que aquilo era de Deus. Por quê? Porque na realidade, pelo que ela falou ali, ela mesma falou, o que a profetisa entregou para ela, ela sabia que estava acontecendo dentro da casa dela. Ela sabia que o casamento dela estava ruim. Ela sabia da vida promíscua que ela levava. Ela sabia das orgias. Ela sabia da casa de swing. Ela sabia que o Anderson deitava com outras filhas dentro da casa com autorização dela mesma. Ela também se deitava com outros de dentro da casa. Ou seja, aquilo ali não era uma casa, era um bordel. Era um bordel gospel. Era o que era aquela casa. E ela sabia disso, como estava aquela situação, como estava o casamento, como estava o lar, como estava a vida conjugal. Ela sabia perfeitamente. E então, se a profetisa diz, olha, o teu casamento é o teu calcanhar de Aquiles, ou seja, olha, a questão do teu ministério está apoiada no teu casamento, e o teu casamento está como um calcanhar de Aquiles, e ruindo o teu casamento vai ruir tudo. Então, ela sabia que aquilo ali era uma realidade, que aquilo ali era uma verdade. E ela sabia que verdadeiramente o casamento dela acabando, acabaria o ministério dela. Tanto é que em uma mensagem lá, né, ela diz assim, olha, eu não posso me divorciar, porque se eu me divorciar, escandaliza o nome de Deus. Ah, é? Escandaliza o nome de Deus? Ir para casa de swing não escandaliza. Se deitar com o filho, não escandaliza. Praticar orgia não escandaliza. Envenenar o marido não escandaliza. Dar 30 tiros no marido não escandaliza. Mas divorciar escandaliza o nome de Deus. Então, ela tem noção disso aí sim, que o casamento dela poderia trazer um escândalo e acabar com o ministério dela. Ela tinha consciência disso. E ela então fala abertamente. Apareceu aí uma mulher sem eira e nem beira.
E ela diz o quê? Me entregou uma profecia, ela diz o quê? Do cão. Ela fala claro lá, me entregou uma profecia do cão. Quando nós estamos falando cão no sentido espiritual, qualquer crente sabe disso. Não estamos falando do nosso pet. Nós estamos falando de demônio, do diabo, certo? Então ela disse assim, me entregou uma profecia do diabo. Uma mulher sem eira e nem beira. Me entregou uma profecia do diabo. E ela repreendeu isso e tudo mais, e ainda disse assim depois para a igreja, ei irmão, se aparecer esses profetas, essas profetisas do diabo, repreende em nome de Jesus, não aceite essas profetisas do diabo, não aceite esses profetas do diabo. Posto isso então, ela deixou bem claro que ela atribuiu tudo aquilo a demônio, sendo que se esta mulher se apresentou para ela dessa forma que eu disse, assim diz o Senhor, falando pelo Espírito Santo de Deus, e ela viu como recebeu essa mensagem e a atribuiu, ela blasfemou sim contra o Espírito Santo. Blasfemou sim, tá bom? Dentro desse contexto, ela blasfemou, se foi dessa forma, ok? Agora, qual é uma evidência de que ela pode ter blasfemado com o Espírito Santo, que nós podemos já estar percebendo agora? A evidência é justamente esta. Ela praticava swing, praticava sexo com filho, ia para bordéis, oferecia filhas para pastores, oferecia sua casa como um verdadeiro bordel e fazia tudo isso subindo no altar, cantando e pregando e orando e fazendo e acontecendo. E agora, depois que foi tudo descoberto, a polícia ficou um ano a polícia inteira estudando em cima disso aí, avaliando, ouvindo ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp, fazendo uma ligação enorme, uma investigação enorme em cima de tudo isso, porque tinha repercussão nacional. Eu não acredito que depois de um ano de estudo, a polícia teria coragem de se aventurar e falar uma coisa que achava, que deduzia ou que pensava. Então, se a polícia está falando dessa forma é porque tem muitas provas em abundância, é muito consistente o material desse inquérito policial. Então eles declararam sem medo de errar. E aí o que nós vamos enxergar? Uma flor de lis dizer, não cometi nada disso, não fiz nada disso, é tudo mentira, eu não saía com outros homens, eu não ia para casa de swing, a minha casa não era o bordel, o Anderson não saía com outras meninas da casa, eu não saía com outros meninos da casa, eu não me prostituía. Ela está dizendo, eu não matei, eu não envenenei, eu não fiz nada. Ela está dizendo que é tudo mentira. Então o que ela está demonstrando? Que não tem um pingo de arrependimento. E outra coisa, quando ela tenta chorar, a gente vê que ela faz um esforço monstruoso e não sai uma gota de lágrima. Ela faz um esforço monstruoso e sequer os olhos ficam brilhando. Sabe quando está querendo sair lágrima? Sequer acontece isso. Aí ela tem que fazer o quê? Pôr as mãos sobre as pálpebras e fazer a mímica de um choro, porque não consegue chorar. Então ela não demonstra o mínimo de arrependimento, ela não demonstra o mínimo de sentimento da tragédia que ela promoveu no ministério, na casa, na família, no país e na obra de Deus. Então ela tem uma forte evidência de quem fez isso sim. Vamos orar para que não seja isso. Mas ela tem uma forte evidência de tudo isso. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, eu espero ter esclarecido de uma maneira simplificada, porque isso aqui é um estudo muito longo. E se vocês quiserem, eu posso preparar um estudo bem mais elaborado. Só depende de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Se inscreva aqui no nosso canal. Nos ajude em nome de Jesus a propagar o verdadeiro evangelho, a pregar a verdadeira palavra de Deus. Me ajude em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva em nosso canal.